Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para a gente poder bater um papo um pouquinho sobre a topografia e a importância da topografia nos projetos de infraestrutura. Eu trabalho com projetos de infraestrutura há mais de 15 anos e um problema recorrente que a gente sempre encontra é a qualidade das topografias que a gente recebe. Às vezes o pessoal não dá muita importância na contratação de uma topografia e isso pode trazer problemas gigantes lá na frente, quando na sua execução da sua obra, na sua alocação da sua obra. Então, é uma coisa que a gente tenta minimizar problemas lá na frente desde o início da elaboração do projeto. E o que eu tenho visto bastante aí? Muita gente, quando começa a fazer um projeto de infraestrutura, acaba gerando a sua malha, a sua superfície de terreno natural, vamos dizer assim, utilizando atributos que veio do campo que muitas vezes não são muito indicados. Por que eu estou dizendo isso? Quando você recebe uma topografia, normalmente ela vai vir lá com os pontos em 3D, que o pessoal fez o levantamento, seja via RTK, via estação total, enfim, e você vai receber a sua malha triangular e as curvas de nível. Então, qualquer um desses atributos você pode utilizar para gerar a sua malha triangular, para gerar a sua superfície de terreno, né, de terreno natural. O que eu recomendo, o que eu sempre procuro utilizar? Eu sempre procuro utilizar a malha triangular. Por quê? Porque a malha triangular subentende-se que ela já foi trabalhada pelo topógrafo, né? Muitas vezes você tem pontos levantados em regiões diferentes, que o cara não faz esse ajuste da malha triangular, quando você tira um perfil, quando você tenta calcular um volume, isso vai ficar errado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma topografia de uma área que eu vou começar a trabalhar, e a gente nota aqui que eu tenho já os triângulos, né? Os triângulos de interpolação desses pontos que foi feito o levantamento. Então, eu procuro gerar minha superfície utilizando esses triângulos, né? Porque fica muito mais preciso. É uma forma de você, como projetista de infraestrutura, você vai estar, na verdade, utilizando o que o pessoal da topografia fez para você e trouxe para você. Eles têm uma responsabilidade em cima disso, né? A partir do momento que eu modifico a minha base topográfica, eu estou modificando o que eu recebi da minha equipe de campo. Então, se tem um profissional que desenvolveu esse trabalho, ele tem a responsabilidade sobre isso, eu, como projetista de infra, tenho que me basear no que eu recebi dele. Então, como que eu faço para gerar essa superfície, né? Então, eu estou aqui no Civil 3D, eu vou criar uma superfície nova, nenhuma diferença até então, colocar um nome qualquer nela, e aí que tá. Quando eu vou fazer a definição dessa superfície, eu vou adicionar objetos de desenho. Tá vendo? Ó? Objetos de desenho, pode ser pontos, linhas, blocos. Eu vou adicionar 3D Face, que são essas faces em 3D dos triângulos que eu recebi da topografia. Então, eu venho aqui, botão direito, adicionar. Seleciono a minha opção 3D Faces. Essa opção é importantíssima que ela seja mantida, que ela vai manter que os meus triângulos da minha interpolação fiquem exatamente em cima dos triângulos que eu recebi da topografia. Seleciono todos os meus triângulos que eu quero que entrem na minha superfície e pronto. Veja bem, eu já estou com a minha superfície criada. Só tem alguns layers aqui que eu preciso modificar aqui. E olha só, obviamente que eu tenho que limpar, né? O programa, ele joga a minha interpolação passando por todos os triângulos. Então, veja que aqui eu tenho os triângulos da topografia e tem os meus triângulos aqui. Então, essa limpeza não tem jeito, você tem que fazer depois. Ó, eu deleto essas linhas, deleto aqui, por exemplo. Então, quando eu for verificar isso, eu já estou com a minha superfície toda criada já, tá vendo? Vou dar um orbit aqui para ver se a gente consegue visualizar isso de uma forma melhor um pouquinho. Então, eu já estou com toda a minha superfície já criada. Vou mudar aqui um pouquinho, ver se melhora. Então, veja, já está criada a minha superfície. Então, gente, qual que é a ideia principal aqui? É passar para vocês, quem está começando a projetar infra, fica muito atento com isso. Até que ponto que você vai manipular a topografia que você recebe? Até que ponto que você deve manipular essa topografia que você recebe? É claro que eu defendo que a gente não deve manipular, mas às vezes você tem problemas muito grandes e muito nítidos numa topografia, né? Um ponto que está estourado, um ponto que foi interpolado de forma errônea, e aí você vai lá e ajusta.
Mas se você tem um problema muito grande, eu defendo que você tem que levar isso para o responsável, porque muitas vezes você pode estar achando que você está corrigindo e você não está corrigindo. Você está piorando um problema lá. Tá? Então, procurem gerar a superfície de terreno natural de vocês sempre utilizando a malha triangular. Se você recebe uma topografia que não tem a malha triangular, peça para o seu cliente, porque é uma segurança que você tem de que você vai estar utilizando a base de uma topografia que foi desenvolvida por outra pessoa, por uma pessoa responsável por isso, beleza? Valeu, gente, até o próximo aí. Um abraço.